Certa ocasião, Jesus ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando ao seu respeito, de quem ele era. E eles começaram a responder ali, olha, eles andam dizendo por aí, Jesus, que tu és Elias, que tu és João Batista ou um dos profetas. Essas respostas não eram corretas, mas eram boas respostas. Eram respostas que provavelmente qualquer pessoa gostaria de ouvir, porque Elias, João Batista, um dos profetas, eram pessoas do bem, eram homens de Deus, eram pessoas que qualquer um gostaria de ser. Mas não era a resposta certa. E a Bíblia diz que Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele responde a pergunta de Jesus da forma correta. Ele diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, Jesus elogia Pedro e a sua resposta dizendo o seguinte, olha, Simão, Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, porque não foi nem carne, nem sangue quem te revelou esse mistério, mas foi o meu Pai que está nos céus. Foi Deus quem revelou aquilo para Pedro para que ele pudesse responder aquela resposta da forma correta. E ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o Jesus do Evangelho. Mas aqui a gente precisa caminhar um pouco dentro da pergunta de Jesus, porque ela continua se repetindo em nossos dias. O que será que as pessoas hoje, em pleno 2023, estão falando a respeito de Jesus? Entre numa igreja, vá num templo, ligue a sua televisão em um canal, evangélico, gospel ou algo nesse sentido. Será que nós veremos o Jesus, Filho do Deus vivo, ou será que nós veremos o Jesus da religião? Se você abrir agora a sua internet e jogar lá no YouTube, o que será que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus? Será que a resposta delas é a resposta correta, a resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Ou será que é a resposta da multidão? Perceba que uma multidão responde errado. Em contrapartida, somente uma pessoa responde a pergunta de Jesus da maneira correta. Isso mostra para a gente numericamente que existe uma grande possibilidade do que as pessoas por aí estão falando a respeito de Jesus, delas estarem erradas, de estar sendo ensinado para a gente, para os outros, um Jesus que não é o Jesus do Evangelho, que não é o Jesus Filho de Deus. Isso é um perigo muito grande. Um perigo muito grande. Porque essa pergunta ela ficou registrada ali nos Evangelhos porque ela continua acontecendo durante todo o percurso da humanidade e hoje principalmente, onde muita gente tem ensinado por diversos lugares um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus Filho de Deus. E a gente precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a resposta errada não é aquele errado que a gente consegue identificar de imediato. É aquele errado que parece que é certo. É aquela resposta que não é correta, mas também não é muito errada. E a gente nós acabamos ficando enganados com uma resposta errada, pensando que estamos fazendo e aprendendo o certo. Para isso, a única alternativa e a única saída é de fato termos a revelação de Deus de quem é Jesus. Se Deus ele não abrir os meus olhos para saber quem é Jesus, provavelmente eu terei aprendido de um Jesus da religião. E qual que é o problema? O problema é que quando eu vou para uma igreja, quando eu vou para uma religião, quando eu vou para um grupo de pessoas e encontro lá um Jesus que não é o verdadeiro, eu me frustro, eu me decepciono, eu me magoo e eu acabo atribuindo a Deus o motivo da minha tristeza, o motivo da minha decepção, sendo que eu não conheci a pessoa de Jesus, eu não conheci a pessoa verdadeira. Sabe quando alguém vai falar ao seu respeito e dá características completamente erradas, ou alguém às vezes te falou a respeito de uma outra pessoa e descreveu essa pessoa de um jeito e quando você conheceu,
essa pessoa de fato, você percebeu que não era nada daquilo, talvez isso continue acontecendo, só que com a pessoa de Jesus. Muita gente tem ensinado um Cristo que não é o Filho de Deus. E por isso eu te incentivo a ler a Bíblia, a ler os Evangelhos e a pedir a Deus que abra os seus olhos para que você não se engane, não se frustre com o Jesus da religião, com Jesus que a multidão tem falado, mas para que você de fato consiga discernir e ter a revelação de Deus, da mesma forma como Pedro teve. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação não vir de homens, mas vir da própria pessoa de Deus. Esse Jesus, ele não vai te frustrar, não vai te decepcionar, não vai te desamparar. Provavelmente ele não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu na religião, não tem nada a ver com aquilo que você tem visto na televisão. Isso não é Jesus. Isso, provavelmente, que você aprendeu também não é o Evangelho. O Evangelho, ele é a revelação de Deus em Jesus Cristo para transformar a vida do homem. E nele não há dúvida, não há complicação. Ele não me deixa iludido. Ele é a própria verdade. Jesus, ele é a verdade. Então, que você possa abrir os seus olhos, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para o Jesus Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa ler os Evangelhos e conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos. Esse Jesus certamente, ele não te frustrará, não te desamparará, não te decepcionará. Esse Jesus é aquele que nós devemos caminhar com ele. Ele é a pessoa que nós precisamos ter na nossa vida. E que nós possamos ouvir dele próprio, de Jesus: bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, não foram pessoas que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou esse mistério. Que assim aconteça com a gente como aconteceu com Pedro, que sejamos essas pessoas bem-aventuradas e felizes, porque esse Jesus, ele continua vivo, ele está vivo, e ele tem prazer em falar com a gente. Ele não quer que sejamos enganados, mas ele quer que vivamos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.